Compete-me a mim fazer um pequeno enquadramento relativamente às condições políticas, sociais, económicas, ideológicas, internas que conduziram a este período que hoje vamos analisar. A nossa evolução histórica já foi mais ou menos caracterizada nas sessões anteriores, mas para compreendermos bem o período que vai desde 74 até 82, convém recordarmos algumas coisas, porque o enquadramento económico, social, político e até ideológico que vem do anterior vai ser muito interessante analisar como é que ele se vai refletir nestes anos, digamos, da transição do poder revolucionário para o poder democrático. Existem, e certamente vós, como sois historiadores, portanto, com a vossa base científica e a história, existe alguma discussão habitual, e ainda hoje se calhar ela está a ser ressuscitada, relativamente ao nosso, entre aspas, desenquadramento, relativamente ao desenquadramento do nosso modelo desde o século XVII ou XVIII, relativamente a tudo o que se passou na Europa, nas Américas, etc. E existem várias explicações. Portanto, esse desenquadramento depois vem-se refletir exatamente neste período. O 25 de Abril é todo ele muito sui generis. O processo que há entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro também é todo ele muito sui generis, e o que se passa também é muito sui generis. E, portanto, se nós agarrarmos nos modelos habituais, em que estamos habituados a pensar, os modelos, digamos, mais gerais da evolução histórica, económica, política e social europeia e americana, digamos que há aqui algum desenquadramento. O nosso atraso é histórico, nós sabemos-lo bem, e a nossa dependência também é histórica, e também conhecemos bem o que se passou no século XVII e no século XVIII. Em termos, digamos, da nossa evolução económica, eu apenas recordo as teses do professor Vitorino Magalhães Godinho, do Jorge Braga de Macedo, do Jorge Borges Macedo, do Joel Serrão, da Miriam Alperno Pereira, do professor Lúcio de Azevedo. Portanto, digamos que eles fazem uma caracterização, digamos, da nossa evolução económica, fazem a caracterização dos vários arranques e falhanços desses arranques da nossa industrialização, digamos, caracterizam mais ou menos um modelo em que o nosso modelo, como sabeis, todo ele se baseia, todo ele nasce já lá mais atrás, e todo ele é um modelo, digamos, centrado no exterior. É um modelo em que, se nós formos estudar a nossa balança de pagamentos, desde o Dom João I até hoje, até 2007, nós podemos dizer que o país, considerando o país como este retângulo, digamos, sempre consumiu mais do que aquilo que produziu. Portanto, digamos, alguém há de pagar para a gente viver. Portanto, o modelo que se colocou, o modelo que se pôs de pé, e o modelo que ainda hoje existe, curiosamente, é um modelo que ainda hoje existe, embora o euro tenha escondido isso, é um modelo que já vem de séculos passados, em que só que podemos compreender a nossa sociedade e a nossa economia como algo cuja lógica é exterior ao próprio país. Portanto, é curioso, surgiram aqui há pouco tempo, este ano já, 2 artigos, ainda relativamente à continuação do nosso déficit da nossa balança de pagamentos. Nós estamos todos preocupados desde há 2 ou 3 anos com o déficit das contas do Estado, isto é, o Estado gasta mais do que aquilo que produz ou do que aquilo que ganha, digamos, e há um déficit constante. Estamos hoje com as tais medidas de controle orçamental e estamos todos a apertar o cinto, e todos esses fenómenos que nós assistimos têm a ver exatamente com isso. Mas essa realidade é apenas uma pequena parcela de uma realidade muito mais vasta. É que o país como um todo, o país como um todo, consome muito mais do que aquilo que produz.
Portanto, nós nas nossas economias domésticas, se consumimos mais do que aquilo que produz, das duas uma, ou nos endividamos e, portanto, vamos perdendo os nossos ativos e portanto, vamos para a falência, ou então há alguém que está a pagar para a gente viver. Estamos a viver, entre aspas, por conta. Ora bem, a nossa economia sempre foi assim. A nossa economia sempre foi assim. Nós tivemos os vários ciclos, digamos, da África, do Oriente, da Índia, do Brasil. E, portanto, o nosso modelo, digamos, económico sempre foi baseado num comércio a longa distância, mas dependente, como estáis recordados, embora, portanto, nós tínhamos começado, a partir do Tratado de Tordesilhas, a tentar dividir o mundo ao meio. Nós sempre fomos assim um bocado, digamos, sempre fomos assim um bocado inovadores, digamos. Um paísinho com 1 milhão e pouco mais de pessoas arrogou-se o direito de negociar com o Papa Borgia, com o Alexandre Borgia e mais os espanhóis. Dividimos isto ao meio. Portanto, não nos podemos esquecer também que aí tivemos a habilidade negocial de Dom João II e tivemos também a circunstância de haver um Papa catalão, em Roma. Foi uma certa habilidade. Houve uma certa habilidade. Perdão. Sim. Houve aí assim uma hábil negociação, digamos. Agora, a partir daí, estáis lembrados do conflito que houve entre o mar fechado e o mar aberto. E as potências partidárias do mar aberto, nomeadamente a Inglaterra e a Holanda, sempre contrariaram essa política do mar fechado. Portanto, embora nós tivéssemos sempre uma, digamos, grande dependência deste nosso desenvolvimento exterior, acabámos por ficar também dependentes da própria Inglaterra. Até porque a Inglaterra era o nosso aliado face ao nosso vizinho, que era um vizinho bem poderoso. Portanto, ao longo da nossa história, toda a sucessão de avanço e recuos da nossa industrialização, que nunca acabou por se dar, aliás, o modelo, como conheceis bem, o modelo do Vitorino Magalhães Godinho, ele diz que, efetivamente, a nossa indústria, entre aspas, só arrancou, ou só foi arrancando, quando o nosso comércio internacional estava em crise. Portanto, há várias sucessões, desde o século XVII até o Dias Ferreira. Portanto, há várias sucessões de arranques da nossa indústria que depois param e são falhados. Portanto, nunca se criou em Portugal uma burguesia desenvolvimentista, uma burguesia com aquela pujança que houve nos países que sofreram a Revolução Industrial. Portanto, digamos que isto é um aspecto que caracteriza a nossa política e a nossa economia. A outra é a extraordinária dependência que desde sempre houve entre o Estado e a economia. Portanto, nunca se desenvolveu aqui assim uma classe económica à parte do Estado. A classe económica sempre viveu encostada ao Estado. Portanto, o papel do Estado é central sempre ao longo da nossa história. Portanto, quando nós hoje ouvimos os nossos grandes economistas e os nossos grandes industriais e os nossos grandes investidores dizerem não ao Estado, menos Estado e melhor Estado, eu fico sempre cheio de ternura, porque esta burguesia sempre viveu encostada ao Estado. E, portanto, mas isto é histórico, não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Portanto, digamos que isto caracteriza um bocado, digamos, faz assim um bocado a caracterização do nosso passado remoto, que depois se vai refletir exatamente neste período em que nós estamos a analisar. No que diz respeito, digamos, a um passado mais próximo, que também já foi caracterizado aqui, nomeadamente pelo professor Rosa, professor António Reis, etc., convém recordar que este arranque, em termos internos, que se dá na nossa economia a seguir à Segunda Guerra Mundial, já no tempo da ditadura, com o Dias Ferreira e, portanto, com os projetos desenvolvimentistas do Dias Ferreira, acaba por ser um pouco contrariada, esta lógica é contrariada pela permanência das colónias. Se nós formos comparar o desenvolvimentismo do fascismo espanhol face ao nosso fascismo clerical fechado, os espanhóis tinham-se libertado de uma coisa, tinham-na perdido antes, que eram as colónias. O lastro colonial que os espanhóis tinha acabado. Portanto, eles não tinham outro remédio senão desenvolver-se internamente. Portanto, nós em Portugal, como muito bem explica o Vitorino Magalhães Godinho, o Joel Serrão, etc., nós temos em Portugal sempre este lastro colonial. Portanto, nós nunca conseguimos fazer o arranque da nossa indústria, isto é, nunca existe uma burguesia desenvolvimentista a sério,
cá em Portugal, porque temos sempre este lastro. Ora bem, e isto vem-se refletir nos últimos anos do fascismo e naquilo que conduziu ao 25 de Abril. Se nós estivermos recordados, a burguesia mais desenvolvimentista acaba por dar origem à ala liberal, quando nós entramos na EFTA. Portanto, começa a haver aqui assim uma contradição entre uma burguesia desenvolvimentista virada mais para a Europa. Nós quando aderimos à EFTA, havia 3 hipóteses, ou 4, e uma das hipóteses era aderirmos à CEE. Mas essa hipótese foi posta de parte, porque ao abrirmos, portanto, quando nós aderimos à EFTA, isso permitia-nos manter as colónias. Portanto, digamos que era sempre um arranque, mas com um lastro atrás bastante grande. E, portanto, quando chegamos ao 25 de Abril, quando chegamos antes do 25 de Abril, às vésperas, existe uma oposição que, para além de ter, em termos ideológicos, toda a componente democrática, antifascista, todos os movimentos ligados aos movimentos operários, aos partidos socialistas, comunistas, etc. O Partido Socialista, aliás, ainda não tinha nascido, mas já antes tinha havido os velhos socialistas desde o Antero Quental. Portanto, nós temos... há aqui assim uma ala da burguesia também muito importante, da burguesia liberal, ligada, que até teve direito a ter alguma representação na velha Assembleia Nacional, ligada exatamente a esta parte mais desenvolvimentista, mas que acabam por ser ultrapassados pelos casais ribeiros e por toda aquela gente que está mais ligada ao passado histórico colonial, que está mais ligada ao modelo histórico de Portugal, que é efetivamente um modelo mais centrado no comércio a longa distância, no comércio das colónias e na exploração colonial. E portanto, digamos, estas contradições que se vão dar, que são seculares, e depois no passado próximo, antes do 25 de Abril, se mantêm, explicam bastante aquilo que depois se vai passar na própria evolução do PREC, na própria evolução do processo revolucionário para o processo democrático. E, aliás, hoje, se formos verificar e se dermos agora um salto 30 anos para a frente, acabamos por assistir mais ou menos ao mesmo. Nós aqui, assim, há poucos dias, houve uma crónica do Vasco Polido Valente. Não foi bem uma crónica, foi uma entrevista relativamente ao livro que ele produziu sobre a Revolução de 1820, em que ele explica que a Revolução de 1820 foi uma revolução, enquanto que o 25 de Abril não foi revolução nenhuma. A revolução a sério foi a Revolução do 25 de Abril, de 1820, porque acaba com o ancião regime, porque evidentemente se mantém durante muitos anos, porque acaba por estourar com todo o clericalismo, digamos, daquela monarquia e todo aquele poder absoluto que já tinha estourado nos outros países europeus, mas que aqui em Portugal estoura com muito mais atraso, e portanto os reflexos de 1820 prolongam-se depois por grande parte do século XIX, enquanto que, e isto é dito curiosamente pelo Vasco Polido Valente, enquanto que as alterações que foram conseguidas com o 25 de Abril, passado 2 anos, reverteram todas outra vez e estávamos todos outra vez na mesma. Evidentemente, na prática, hoje em dia, se nós observarmos bem, todos aqueles indivíduos ou todas aquelas classes sociais que foram, digamos, desapulsadas do poder com o 25 de Abril, hoje estão aí todos outra vez em força. Portanto, o retrocesso do 25 de Abril foi rápido em termos, digamos, das classes que detêm o poder. Os métodos hoje são diferentes. Eles antigamente eram fascistas, hoje são democratas. E antigamente apoiavam, e mais, além de serem democratas, são mártires. Portanto, todos eles hoje se apresentam, aliás, hoje são mais ricos do que eram. Libertaram-se de uma coisa, libertaram-se da tal bola colonial, passando as culpas para os outros. Portanto, os outros é que têm culpas, e hoje existem uma data de democratas, entre aspas, a escrever livros e a desculparem-se uns aos outros, ou a culparem-se uns aos outros sobre a descolonização, nomeadamente o Almeida Santos e outros. Portanto, não nos podemos esquecer disso. E, portanto, as velhas classes regressaram outra vez porque perceberam que, ao fim e ao cabo, o fascismo não era necessário para o seu controle económico e para o seu controle político. Eles hoje conseguem controlar a economia ainda melhor e conseguem controlar a política ainda melhor sem fascismo. Portanto, o fascismo, ao fim e ao cabo, era um anacronismo que durou tempo demais.
portanto, portanto, quando chegámos ao 25 de Abril, as coisas foram fáceis, porque aquilo, na realidade, era um regime completamente podre.